função. Então, você não precisa esboçar o sólido para resolver esse problema, mas você precisa esboçar a região ômega. Principalmente se a gente dá uma complexidade maior a ela, tá? Então, observe. Você tem eixo Y, eixo X, eixo das abscissas. Isso aqui é uma parábola com cavidade voltada para baixo, tá? Essa função tem raízes. Quais são as raízes? 0, 3. E o seu gráfico é essa parábola aqui, ó, com cavidade voltada para baixo. Isso aqui é o gráfico da função f. E y igual a 0 é a equação do eixo das abscissas. E essas duas figuras delimitam essa região aqui. Essa região ômega. Tá? E eu vou rotacionar essa região em torno desse eixo, para obter um sólido. Para cada x, a seção transversal desse sólido para cada x é o disco obtido pela rotação desse palito. Aí dá um disco de raio f de x, tá certo? Aí a integral da área da seção transversal dá o volume do sólido. Então tem-se o quê? Quem é o volume de S? É a integral de quanto a quanto? Qual é o intervalo de existência desse sólido? Intervalo 0,3. Então, a integral de 0,3 de π vezes o quadrado de f em x. Integral em x. Que é igual a π, constante, cai fora da integral, você pode botar fora aí. Da π vezes integral de 0 a 3 de quem? F de x ao quadrado. Ou seja, 3x menos x2. Você veja que você está integrando a área da seção transversal do sólido. Tá? Seção transversal. Seção transversal é você girar esse palito. Quando você gira, você obtém a seção transversal relativa a x, que é um disco de raio f de x. Portanto, o volume do sólido é a integral da área da seção transversal. Tá certo? Pronto, já está estabelecida a fórmula. Calcular o volume de S. Então veja, isso aqui dá igual a quê? Dá igual a π vezes integral de 0 a 3 de quem? 3, não é? É 3x menos x2? É, 3x menos x2. Tá aqui, 3x menos x2. Então fica quanto? Fica 9x2, certo? x3, 6, menos 6x3, menos 6x3, tá? 9x2, 2 vezes 3, 6. Mais o quê? Mais x4. Integral em x. Correto? Tá? Π vezes 3x, não, 9x2, vezes 3, 6, menos 6x3. Vamos lá. Dá π vezes integral de 9x2. 9x3 sobre 3. Certo? Que dá quanto? 3x3. Menos integral de 6x3. 6x4 sobre 4, que dá menos 3 meios, né? De x4, não é isso? Dá menos 6x4 sobre 4, então dá menos 3 meios.
mais o quê? x5 sobre 5. Isso de 0 a 3. Ok? Tá tudo ok? Diga. Ah, sim. Eu esqueci de dar o quadrado, mas calculei. Calculei o quadrado? Calculei. Ótimo. Então, isso dá π vezes, aí, só dá o valor no zero dá zero. Então, fica, ó, para facilitar as contas, escreve 3 a quarta menos o quê? 3 meios de 3 a quarta. Não vou nem botar 3 a 3 meios vezes 3 a quarta, mais o quê? 3 a quinta sobre 5. Aí, antes de fazer a conta, coloca 3 quartos em evidência. 3 quartos não, 3 a quarta em evidência. Que dá quanto? 3 a quarta dá 81, né? Então, dá 81 π vezes quem? 1 menos 3 meios, mais o quê? 3 quintos. Eu coloquei 3 a quarta em evidência, certo? Denominador comum dá quanto? Hã? Dá 10, né? Aí fica 10. 10 por 2, 5. 5 vezes 3, 15. 10 menos 15. 10 menos 15. 10 por 5. Aqui mais 6. Não é isso? 10 menos 15, menos 5. Menos 5 mais 6, dá 1. Então, dá o quê? 81 π sobre 10 unidades de volume. Pronto. Não esqueça isso aqui, não. Porque se a medida tiver, o comprimento tiver em centímetro, o volume é centímetro cúbico. Tá? Então, coloque aí que é a unidade de volume. Entendido? Tá? Dá isso aqui, dá 9x2 menos 6x3 mais x4, dá 3x3, dá 3 meio de x4, x5 sobre 5, de 0 a 3, tá 3 a 4, tudo isso aí. Pronto. Olha aí. Para que vocês consertem, tá? Entendido? Agora, eu falei para você gravar o espírito da fórmula. E você verá isso agora. Se você esquecer a fórmula, você lembra do espírito dela, que é a integral da área da seção transversal. E aí, em qualquer situação, você vai saber desenrolar o cálculo do volume. Porque eu posso ter essa situação aqui, ó. Ó. Sejam A e B reais com A menor do que B, F e G funções contínuas no intervalo fechado AB com f de x maior do que igual a g de x, maior do que igual a zero, tá? Qualquer que seja x no intervalo fechado AB, ômega, a região plana, que se eu escrevo ômega como eu escreveria aqui, você já sabe que é a região do R2.
Conjunto formado por cada par ordenado x, y, R2. Tal que o x está entre A e B. E o y está entre g de x, podendo maior do que ou igual a g de x, menor do que ou igual a f de x. Tá? Vamos dessa região. E S, o sólido de revolução, são obtido pela rotação da região ômega em torno do eixo das abscissas, o eixo y igual a zero. É uma região diferente do caso inicial, caso que originou tudo isso aqui. Bom, a situação é a seguinte. Olha aqui. Você tem A, você tem B, aí nessa janela aqui, ao longo do eixo das abscissas, você tem o gráfico de G e você tem aqui o gráfico da F. Ok? E a região ômega. Entre os dois gráficos ao longo do intervalamento. Essa região ômega aqui, ó. E você vai fazer a rotação dessa região em torno de quem? Do eixo das abscissas. Ao fazer isso, você obtém, tá, ó. Você vai fazer a rotação aqui. Então você obtém um sólido de revolução, ó. Por cá, acho que vai dar. Aqui você está vendo. Tá? Você tem aqui. E ao fazer isso, tem coisas que você não vê. Você não vê isso aqui. Você vê isso aqui. Mas você não vê isso que está aqui no meio. Tá? E você tem isso aqui que você vê. E você tem esse que você não vê. Está por dentro. Ou seja, você tem um sólido com buraco no meio. E ao desenhar, isso aqui também fica tracejado, o gráfico da G, porque está lá no meio, tá? Está lá no meio. Consegue entender aí? Sólido de revolução. É também um sólido de revolução. Tá? Bem, mas volume de S é fácil. Porque o volume de S corresponde ao seguinte, ó. O buraco aqui corresponde, tá, a você retirar o sólido obtido pela rotação da região que vai do eixo das abscissas até o gráfico da G, em torno do eixo das abscissas. Miolo, buraco. Buraco também é um sólido, é o sólido que foi retirado. Então, morreu. Quem é o volume de S? É o volume até a F total, é o volume da região obtida pela rotação, é o volume do sólido obtido pela rotação da região que vai do gráfico da F
do eixo das abscissas até o gráfico da F, relativo ao intervalo fechado AB, que você sabe qual é π vezes o quê? A integral de A até B de quem? Do quadrado de f de x, menos o sólido que foi retirado, que é o buraco. O volume do sólido retirado é π vezes a integral de A até B do quadrado de g de x. Concorda comigo? Que você pode escrever isso como sendo o quê? π vezes a integral de A até B a integral da diferença dos quadrados. O quadrado de f de x menos o quadrado de g de x, integral em x. Pronto, aí é a forma. E se você botar o π para dentro aqui, você vai ver que você está também integrando a área de uma seção transversal. Porque para cada x aqui, ó, você pega um x, aí vou considerar, tá esse x aqui, considera o plano perpendicular ao eixo de rotação. Está aqui o plano. Esse plano intersecta esse sólido segundo uma coroa. Uma coroa circular. Que coroa é essa? É a coroa obtida pela rotação desse segmento em torno de quem? Do eixo de rotação. Então, quando você faz a rotação, é como a coroa aqui. Essa seção transversal primeira é uma coroa. Mas cada seção transversal tá? A seção transversal corresponde a essa coroa aqui, ó. Então você tem essa seção transversal aqui. Deixa eu desenhar assim. Você consegue, não gosto muito de fazer isso, mas polui demais, tá aqui. Então você tem essa seção transversal. Seção transversal é uma coroa. E qual é a área de uma coroa? Coroa é quando você tem dois discos concêntricos, com o mesmo centro, tá? Tá? Coroa. Você tem, tá aqui o centro, você tem um disco de raio R e você tem outro disco de raio Rzão aqui. E você considera só a coroa, só essa parte aqui. Essa é a sua região ômega. Quem é a área de ômega? Quem é a área de ômega? Quem é? É a área do círculo menos a área do buraco. Ou seja, é π vezes a diferença entre os quadrados dos raios. Então, o que você está fazendo aqui é a integral da área da seção transversal, porque essa coroa aqui, quem é o raio maior? É esse comprimento aqui, que é o f de x. E quem é o raio menor? É o g de x. Então, você está integrando a área da seção transversal. Tá? E daí você resolve esse problema, ó. Entendido? Inclusive, guarde isso aqui, ó. Guarde isso aqui para o que virá. Vamos lá. Vou apagar aqui. Vamos. Encontre. Vou colocar aqui, ó, para ganhar espaço. Encontre o volume do sólido S. Do sólido S de revolução, você colocar, porque o que vem depois já diz que ele é de revolução. Do sólido S obtido pela rotação em torno, pela rotação, vírgula, em torno
do eixo das abscissas, que é o eixo y igual a 0, da região ômega limitada pelos gráficos